agora, no Metrópolis. Aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Podem me chamar e me pedir e me rogar. Essas músicas foram chegando assim, com voz e violão. Passei 3 anos cantando em casa, nos quartos dos hotéis, nos ônibus, das viagens. Nesse sentido, foi muito adequado reproduzir isso no estúdio, né? O que a gente vê claramente é realmente esse crescimento que houve no mercado brasileiro de uma forma geral, também muito por conta da feira. É a primeira exposição tipicamente de moda que a gente está realizando. São 40 vestidos, fora a documentação, são 400 objetos. Boa noite, bem-vindos ao Metrópolis. Uma das maiores cantoras brasileiras, alguns diriam a maior cantora do país, está no palco. Elis Regina é celebrada com devoção no espetáculo Elisa Musical. A superprodução, dirigida por Denis Carvalho e com dramaturgia de Nelson Mota e Patrícia Andrade, está em cartaz agora em São Paulo. Nossos convidados protagonizam o musical que vem do Rio depois de ser visto por 80 mil pessoas. Laila Garim, Tuca Andrada e Cláudio Lins. Ou Elis Regina, Ronaldo Boscoli e César Camargo Mariano. Boa noite, muito obrigada pela presença aqui de vocês no Metrópolis. Prazer. Porque eu sei que é uma maratona, hein? É um espetáculo de 3 horas, com muita música. A gente estava conversando, são mais de 50, se a gente contar os medleys que tem. É trabalhão, né? É trabalho de gente grande, né, Laila? É uma trabalheira mesmo. A preparação começa no início do dia, quer dizer, começa na noite anterior. Quanto tempo você vai dormir? É uma pauleira, mas vale a pena. Vale, né? Você canta quantas músicas você, como solo ali da Elis? Eu mesmo, outro dia eu estava contando, não tenho certeza, tem umas 21, 24... Não inteiras, né? Tem algumas que são só pedaços. Mas inteira mesmo, acho que deve ser umas 20 inteiras. Pois é, a gente está aqui com esse trio e na vida da Elis Regina, esses 2 homens foram muito importantes para ela. Além de maridos, também foram produtores musicais, foram pessoas que deram ali caminhos para ela, né? E como é que vocês se prepararam para viver esses 2 homens da Elis Regina? Ou esses 2 homens, né? Eu já estou colocando vocês já junto com a Elis. Na verdade, é muito difícil você reproduzir fielmente o que foi. Você tem flashes do que foi esses 2 casamentos, do que foi essa relação, o que era mais ou menos isso. Não é uma coisa, não é um documentário, né? Que você tem que analisar aquilo profundamente. Né? Mas eu li muito a biografia do Ronaldo Monteiro, que é uma biografia sobre o Ronaldo Bosco, é enorme, é grande. Denilson, né? Denilson? É Denilson Monteiro, perdão. Eu estou com outro nome na cabeça, Ronaldo Monteiro é o letrista de Madalena. É muito Ronaldo. Enfim. E que tem várias histórias que conta a história do Ronaldo Bosco, desde o começo até a morte dele. E claro que o relacionamento entre eles toma uma grande parte do livro. Isso já foi te ajudando também. Eu já conhecia o Ronaldo Bosco, eu não sabia do peso que ele tinha tido na vida de grandes artistas como a Elis mesmo. Realmente eu não sabia. Eu achei que se ele só fosse um compositor, que ele era envolvido com a bossa nova. Mas ele é muito mais que isso, entendeu? Ele é um homem importantíssimo dentro da música brasileira e dentro do show business brasileiro. Não, isso a gente percebe no espetáculo. E eu queria que rapidamente, eu queria até mostrar, na verdade, antes do Cláudio falar do César, mostrar um trechinho do espetáculo para vocês sentirem esse clima, né, da Elis. Dá uma olhada. Braços abertos e água na barra. Cama dele. Esse samba é só porque Leninho, eu gosto de você. A morena vai sambar, mexe o bunda. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós.
Com Lane Day, que é né? também uma figura que foi muito importante no início, antes dela conhecer o Ronaldo, que deu a movimentação dela e cuidou, deu um trato nela, assim. Eles tinham uma relação de amizade muito linda também. Pois é, a Elis, ela ia se aproximando das pessoas, conquistava essas pessoas e conseguia também, né, uma contrapartida. O César deu essa contrapartida para ela, muito importante. Com certeza, com certeza. Esses dois maridos da Elis, né, tanto o Ronaldo Boscoli quanto o César, foram produtores musicais dela, foram diretores musicais dela, foram pessoas que foram muito influentes na carreira dela, de uma maneira muito positiva, né? Quando a Elis conheceu o Ronaldo trouxe para a Elis um repertório de música brasileira mais elitizado, mais de acordo com o que acontecia na época. Claro que a partir de um determinado momento isso ficou velho. Claro. E aí depois o encontro dela com o César, que já era mais músico, né, já não era tanto compositor como era o Ronaldo, já trouxe uma outra roupagem musical para Elis, no sentido dos arranjos, no sentido das harmonias, principalmente. Mas a Elis tinha uma intuição e a voz dela era tão particular, e aí fica para você um baita desafio, né? Que foi interpretar essas canções. Que caminho que você seguiu, Laila? Primeiro, as canções em si já são maravilhosas, né? Assim, tem um material para se trabalhar que é maravilhoso. As letras, as harmonias, cada melodia linda. E aí eu fui estudar mesmo, assim. Eu estudei o que essa música queria dizer, aí você estuda as letras e tal. No contexto também que elas apareceram, qual o papel dessa música no contexto do que estava acontecendo no Brasil. Então, só nisso você já tem muitas camadas. E o que poderia significar aquilo também pessoalmente para Elis, na vida dela, o que ela estava passando. Mas isso também é uma intuição, uma interpretação. Também li biografias, vi vídeos e tal. E depois, o que é aquela letra para mim, né? Porque se aquilo não me tocasse... Se aquilo não me tocar e não me transformar quando eu estou cantando, eu acho que não acontece nada também com o espectador. Claro, acontece sim, porque todas as músicas têm um papel histórico no país e toca memórias pessoais e não pessoais, e coletivas também. E no espetáculo é explorado isso também, É explorado, né? isso. Exatamente. Né? As músicas são colocadas a serviço da história contada, né? Muitas às vezes não é cronológico e fiel biograficamente. Às vezes uma música nem está no mesmo ano em que ela foi, mas está a serviço do que a gente está contando naquela hora, naquela cena. Então, eu acho assim, metade do efeito que acontece, dessa emoção linda que a gente vê acontecer no espectador, metade ou 90% é do que eles mesmos viveram, porque tem muita coisa. A outra a gente também põe. Mas tem também os jovens que não viveram isso, e que também se arrepiam e se envolvem. Isso é incrível de ver. E a partir do espetáculo vão estudar mais MPB e procurar saber mais de Elis. Isso é lindo de ver. Tá vivo. Porque tem muitos personagens da história da música brasileira que estão, claro, envolvidos com a Elis e estão no espetáculo. Sim. E eu vou mostrar mais um trecho para vocês, que é um trecho maravilhoso. A gente vai mostrar só um trechinho e você vai ver. Subi lá no morro pra ver que o nego tem pra cantar assim gostoso, pra fazer samba como ninguém. Mas eu subi lá no morro só pra ver o que é que o meu neguinho tem pra cantar assim gostoso, pra fazer samba como ninguém. A gente tá falando aqui, gente, a gente tá ouvindo as coisas, como você em casa deve estar falando ali, é o Jair Rodrigues ali se requebrando. O Jair não para um minuto para quem conhece, e no espetáculo tá maravilhoso, né? O ator. Quem faz é o Ícaro Silva. A cena anterior que a gente viu, o Lane Day, quem faz é o Danilo Tim. Que Exatamente. maravilha. Mas eu fico imaginando que essa cena especificamente, para o público paulista, ainda seja mais emocionante, porque o Fino da Bossa era gravado aqui em São Paulo. Na TV Record. Eu fico me perguntando a quantidade de gente
que ia assistir, porque era gravado ao vivo com o público, né? E foi um programa que ficou no ar durante 1 ano, 2 anos, uma coisa assim, particularmente esse Pupurri é uma coisa que uma imagem muito vista, né? Todas as vezes que tem alguma coisa que fala sobre a televisão ou sobre a Elis Regina, você vê muito esse dueto dele. Exatamente. E as pessoas da geração, tipo, minha mãe mesmo, sabe uma música depois da outra. Às vezes nem sabe que é uma música, assim, ela sabe, mas ela sabe já o morro, Sabe o que como é? Sabe. Escravo no mundo, já sabe um emendar. Tanto é que as pessoas, gente, tá longo, vamos cortar. Falei, gente, não adianta, neguinho sabe uma música Sabe já qual é, emendada na outra. E ó, eu vou dizer uma coisa, no finalzinho do Metrópolis a gente vai encerrar mostrando um pouquinho mais desse Pupurri, que é uma delícia. Só que o pessoal em casa falou, mas você pôs só um trechinho, Didi, a gente vai colocar mais. Não, é um Na clássico. redação a gente cantou. Tá vendo? A gente vai cantando isso aí, tudo mais. Se parecer com a Elis Regina... claro, você tem ali o cabelo, coloca a peruca e tudo mais, mas era uma obsessão da produção? Não, não mesmo. Desde o início, Denis... Até por terem me escolhido, né? Tipo, pelo amor de Deus. Eu falei, opa... Pareceu uma obsessão, você falou, claro, eu sou idêntica. Eu falei, me escolheram, então acho que eles estão querendo alguma coisa diferente. E aí, o Denis sempre falou que não queria que fosse imitação, que eu não tivesse, apesar de terem me fornecido muitos vídeos e discos, entrevistas, eu estudei, mas para sentir, pegar o espírito de Elis, assim, como é o temperamento dela, ou que a coisa... Denis queria que isso entrasse naturalmente, mas não que a gente tivesse essa preocupação de imitar. Eu acho que o que fez com que Denis e toda a equipe da Aventura me escolhessem, acho que tem mais a ver com a interpretação do que com essa coisa física, porque realmente não tem nada a ver. Não era para imitar mesmo. Tá. E eu, desde os testes, fui nesse caminho, de ver como eu interpretaria aquilo, né? Vocês descobriram ou se depararam com assuntos, canções, curiosidades, algo que vocês não sabiam da Elis ou dessa época, que vocês queiram contar pra gente agora? Tem uma história muito interessante. Quem trouxe o César para o universo da Elis foi o Ronaldo. Ele trouxe o inimigo para casa. Essa é uma história engraçada. No livro de Memórias do César, ele conta que já conhecia a Elis de cruzar com ela, já tinha tocado com ela no Fino da Bossa. Se não me engano, era o Zimbo Trio, que era o grupo original do Fino da Bossa, mas que teve uma viagem, ele tinha um trio que foi convidado para substituir naquele fim de semana. Então ele já conhecia a Elis, assim, mas não intimamente. E ele conta que ele estava viajando e um dia alguém chegou no meio dessa viagem e falou, a Elis está afim de você. Opa. E ele levou um susto, ele falou, não, rapaz, ele tá afim. E ela chegava, hein, não, gente? mas não era isso. Aí o cara falou assim, acho até o Chiquinho de Moraes, o maestro, que falou, não, rapaz, ela tá afim de você para tocar com ela. E aí ele conta que quando ele chegou no Rio, ele recebeu um telefonema do Ronaldo, que ainda era marido e diretor musical dela, falando, César, vem cá, a gente quer conversar. E o primeiro papo que eles tiveram foi, olha, eu e a Elis estamos nos separando e eu queria saber se você pode assumir a direção musical do próximo show da Elis. Nossa! E aí ele levou as últimas consequências. Ô, gente, vamos ver mais um trechinho do musical. Vivendo e aprendendo a tocar, vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a tocar. Ô, Tuca, que legal, mais um trechinho aí pra vocês verem em casa. Ô, Tuca, você entrou nessa temporada de São Paulo, né? Isso. Deixa eu só comentar que são 19 bailarinos no palco, né? Isso é muito legal, que vão pontuando. Somos 20 atores ao todo, não é isso? 20 pessoas no palco. E o Tuca entrou aí, com essa turma que já estava mais azeitada, foi difícil. Como é que é pra você agora? Agora já passou um pouquinho da estreia, né? Sempre é difícil a substituição, né? Porque você pega o bonde andando, todo mundo já está muito entrosado. Mas não é a primeira substituição que eu faço.
Eu já entrei outros espetáculos assim andando. Você tem que correr atrás mesmo. Né? Tem que... Eles estão te ajudando? Eu só quero saber isso. Muito. Senão reclamam mas isso é uma coisa que porque nem sempre ajudam. Nem sempre ajudam? Nesse elenco em particular, é uma coisa que me comoveu muito, me fez sentir muito acarinhado, porque não só o Claudinho já conhecia há muito tempo, não só a Laila, que é a primeira vez que eu trabalho, mas todo o elenco, o diretor, o Denis, que eu já conheço há muito tempo também, eles me ampararam muito para que eu chegasse aqui, estreasse com a mesma qualidade que eles já tinham. Tá. Isso é muito importante. É super. Eu queria, só para encerrar nossa entrevista, chamar a Elis cantando, né? Porque a gente tá falando aqui dela, aí a gente vai ficando com saudade, fica com vontade de ouvir a voz da Elis Regina. Então, para encerrar aqui, vamos chamar a Elis. Vamos. Que tal? Vamos lá. Com esse que eu vou sambar até cair no chão. Com esse eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair. É bom demais. Como ela cantava fácil. Nossa, fácil. fico impressionada. Ela afinada, cantando, rindo, chorando. É impressionante. Gente, muito obrigada. Impressionante também esse musical. Eu fui ver ontem. Parabéns. O público sai emocionado, chorando. Então a gente convida todo mundo de casa também. Que bom. Né? Obrigado. Vou falar de um assunto que vocês vão gostar. Laila estava dizendo desse disco novo do Gil. Né? A gente vai mostrar isso. Estamos curiosíssimos também. Pois porque, olha essa história. Em 1959, Gilberto Gil ouviu pela primeira vez, pela Rádio Bahia, Chega de Saudade de Gilberto Gil. E aí o que aconteceu? De João Gilberto. Aí o que aconteceu? Foi amor à primeira vista. Logo, o garoto de 17 anos decidiu trocar o acordeon pelo violão. 54 anos se passaram e Gil presta agora uma homenagem ao mestre da Bossa Nova. Lançado na última semana, Gilberto Samba traz 10 músicas consagradas na interpretação de João, agora na voz do outro, do Gilberto. A gente pediu para o autor do livro Bim Bom, A Contradição Sem Conflitos, de João Gilberto, uma avaliação deste novo trabalho de Gil. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. O disco acabou se chamando Gilbertos Samba, porque era, enfim, meu débito com todo mundo. Eu venho prometendo fazer um disco de samba há muito tempo. Eu acho que esse é mais um trabalho sobre samba em diálogo com o João Gilberto. Mas não é fundamentalmente um trabalho de João Gilbertiano. É um trabalho realmente do Gilberto Gil. Se percebe muito a personalidade ali do Gilberto Gil em diálogo com o João Gilberto e, de alguma maneira, estudando o samba. Podem me chamar e me pedir e me rogar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Essas músicas foram chegando, assim, com voz e violão. Passei 3 anos cantando, em casa, nos quartos dos hotéis, nos ônibus das viagens, nos camarins dos shows. Nesse sentido, foi muito adequado reproduzir isso no estúdio, né? Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor, você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Acho que fica muito claro uma diferença, assim, da voz do Gilberto Gil em relação à voz do João Gilberto. A voz do João Gilberto trabalha muito com um controle absoluto, não só do sentimento, porque ela é extremamente emotiva, mas ele controla, ele domina muito bem o sentimento que está ali
condensado. Eu acho que a voz do Gil é uma voz que ele mantém em contenção. É uma voz que o tempo inteiro ameaça explodir e explodir para um registro que seria um registro muito mais expressivo do que intimista. A equipe técnica de Gilbertos Samba é um misto de familiares, novos e antigos parceiros. A produção ficou por conta de Ben Gil, filho de Gil, e Moreno Veloso, filho de Caetano. A gente ficava atrás daquelas gravações todas dele quando chegou de Londres, ou em algum disco que tinha uma gravação dele assim, naqueles discos mais antigos que tem muito o violão na frente. Então isso era um negócio que a gente sempre ficava ligado, né? Que é o momento dele que a gente mais gosta. Eu vim da Bahia cantar. E a canção em si é a única gravação, é a única composição minha que o João gravou. Tem esse símbolo também, simbolismo também para mim. Ela está no disco mesmo como repertório do João, mas a base musical é outra. Eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Talvez o tempo diga pra gente se é um disco com uma carga de reflexão sobre a história da canção brasileira a partir do diálogo do Gil com o João Gilberto, ou um disco que vai ficar mesmo mais pelo talento técnico do Gilberto Gil e que depois vai acabar sendo deixado de lado. Pra sambar, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. E o Museu da Imagem e do Som de São Paulo está praticamente um templo da história do rock. Além da exposição David Bowie, foi inaugurada a mostra It's Rock, com fotografias históricas feitas pelo inglês Mick Rock. E eu conversei com ele e fui enxergar o rock através das lentes de Mr. Rock. É incrível porque Mick Rock tem rock no sobrenome e é o sobrenome dele mesmo. Was it kind of a destination because your real last name is Rock? Yep. Yeah? Yeah, yes, Michael David Rock. Sid Barrett was your first character? Well, he was my friend. He wasn't my first subject, but obviously he's the first of my subjects that people care about still today. Aqui tem uma foto de 1972 do Iggy Pop. How you get to know Iggy Pop? After David Bowie or? Yeah, no, through David. David introduced me to Iggy and to Lou Reed. But of course they were not very well known at the time. They were underground. Aqui a foto do álbum. Iggy Pop chose this photo for the album or no? No, he wasn't even involved with it. He was too whacked out. Você disse que o David Bowie foi a pessoa mais fotogênica que você já trabalhou. It was very hard to take a bad picture of him, that's for sure, and I think that's been true throughout his career. Even with shaved eyebrows, he's still not. And Mick Ronson. Mick Ronson. The two of them together. Yeah. That was an extraordinary thing. That was a gift. Was it by chance, or were you invited to go with them? No, I was invited. I was travelling up to Scotland on the train. I got pictures of him asleep. I don't go anywhere that I'm not invited. I'm doing a new book. I already did one, but I'm doing a new book for Tasham with David, because I have about 6,000 of him as Ziggy Stardust alone, besides a lot of footage that no one's ever seen. So I have like a treasure trove of all kinds of stuff. 6,000 photos, just Ziggy Stardust? Wow, incredible. Aqui nós temos capas de álbum do Queen, aqui Queen 2. Is this the real life? Marlene Dietrich. Yes. Obviously, I made it more rock and roll, and I hooded the eyes, so you can't really see the eyes. But that was the inspiration. Reality.
And your photo was an inspiration for the music video too. Yep. For They Bohemian copied it. Rhapsody. They copied it. Ele dirigiu os primeiros videoclipes do David Bowie, que são incríveis. John and All Dancing, Space Oddity, Life on Mars. Foto também do Mick, super conhecida do Transformer, The Book. This is Lou and I did together. Adorei a instalação toda, sabe? Achei tá que lindo, né? aqueceu. Parece que a gente está lá, né? Com certeza. Naquela época. Ele tem uma frase que é muito boa, que ele falava, I was there. Eu estava lá, ele estava junto com o David Bowie, ele estava junto com o Mick Jagger, ele estava junto com o Iggy Pop. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça foi exatamente isso. Qual é o lugar mais íntimo que um fotógrafo pode ter com um astro de rock? Uma suíte de um hotel. I think they did good. I sent them a bunch of pictures. They chose what they want. I said, you do it your way. I supply the pictures and I show up. But I like it because I get to see my pictures in all different circumstances. Look, the Queen even showed up. Do you like the title, The Man Who Shot the 70s? I used to hate it. It was as if I'd stopped working in the 70s. Yeah. I do a lot of things. But at least Kate got in there, and that's from, whatever it is, 2002? Kate Moss. Yes, but she's wearing Lou. Is it exciting for you to shoot rock and roll stars? That's what I know. Sensacional, o MIS está arrebentando com as exposições, não é mesmo? Bom, daqui a pouco a gente volta falando do mercado de artes plásticas, da exposição sobre a estilista Zuzu Angel e das novidades aqui no estúdio do Metrópolis. Já percebeu? É depois do intervalo. Até já. Reparou nas paredes do nosso estúdio? Temos obras novas no cenário do Metrópolis. São composições fotográficas de Cássio Vasconcelos. A partir de agora, a coleção Metrópolis volta a receber doações dos artistas para o acervo da TV Cultura, considerado um dos maiores de arte contemporânea fora dos museus. E uma das fotografias foi feita em sobrevoos pela CEAGESP, que é uma central de abastecimento de frutas, verduras aqui de São Paulo. Foi para lá que a repórter Cris Maxud levou o Cássio Vasconcelos. E mesmo à vista da foto sendo lá do alto, deu para encontrar um rosto conhecido quando Cássio circulou lá embaixo. CEAGESP, 9 da manhã, e a gente veio acompanhar o trabalho que o Cássio fez lá de cima, só que hoje aqui, terrestre. Como é que foi o processo? Como é que você teve essa ideia? Eu fiz 2 sobrevoos aqui na região do CEAGESP, que eu sempre achei uma loucura, que o volume de caminhões que tem, a toda a movimentação, né, que isso aqui serve para distribuir alimentos para o país inteiro.
Já tem uns 18 anos que eu faço foto aérea e eu gosto muito de aviação, principalmente de helicóptero, então estou sempre voando. E isso eu acabo percebendo, vendo muita coisa, claro, né, desse ângulo diferenciado, privilegiado. Tem o trabalho do aeroporto, que foi semelhante, sobrevoei vários aeroportos e depois construí um aeroporto imaginário. Tem de uma praia. Depois de centenas de fotografias que eu fiz sobre o CEASA, sobre o CEAGESP, eu comecei a fazer uma seleção e depois elas foram recortadas. Assim, cada caminhão foi recortado, cada carregador, cada carrinho. E aí depois eu fui fazer a composição. A ideia era mostrar sempre todas as histórias que acontecem, a relação das pessoas, o que eles vendem. Então aqui a gente vê o caminhão de coco, tem um pessoal jogando aqui carta do lado. Você sabia que este fotógrafo aqui fez um trabalho lá de cima do helicóptero e fotografou vocês? Não sabia. Será que se a gente abrir a foto aqui, vamos tentar ver se vocês reconhecem alguém? Vamos ver. Reconhecer o caminhão, talvez. É uma bagunça, né? É uma bagunça. Porque tá todo misturado aí, né? Uma mudada, aí fica mais difícil de achar, né? Diferente, né? Que o cara pega por cima, né? E aí, o que você achou do resultado? Eu achei bonito, interessante, hein? E algum colega, você reconhece? Desses carrinhos que tá aqui, esse aqui. Ah, é? Quem que é? Esse é um grandão que tá ali no estacionamento. Mas ali. Como é que você sabe? Pela roupa? Não, pelo carrinho branco não. Onde está você? Apareça aqui pra mim ver, eu vou gostar demais. Tá chamando aqui, ó. Cadê o Mazzaropi? Mazzaropi! A gente andou o CEASA inteiro te procurando. Foi! É eu mesmo! Em cima da carreta, é eu mesmo! É eu mesmo! É eu mesmo! Fazendo assim! Mazzaropi, me conta, e agora? Como é que é ver você ali, ó? Legal, né? Quer ver de perto aí, ó? Tô vendo. É legal. Quer dizer que você viu o helicóptero, percebeu ali que tava rolando alguma coisa e olhou pra cima? Assim, calma, foi. Agora, Cássio, você imaginou que você ia causar todo esse alvoroço aqui no CEAGESP hoje? Olha, não imaginei, foi ótimo, é muito bacana aqui, super animado e não imaginei que fosse reconhecer alguém. Então, olha, uma sorte grande achar o Mazzaropi aqui, hein? Que achado da crise, hein, do Cássio? Vamos continuar falando de arte? A estilista Zuzu Angel morreu em 1976, vítima da ditadura militar brasileira. Sua história confunde uma atuação militante intensa pelo desaparecimento e assassinato do seu filho Stuart com uma obra na moda que é influente até hoje. A artista é o foco do projeto Ocupação do Itaú Cultural em São Paulo. Não por acaso, a mostra acontece quando se relembram os 50 anos do golpe militar. E o Manuel da Costa Pinto visitou a exposição. É isso aí, eu visitei a exposição, é muito interessante por vários aspectos. Primeiro que a primeira ocupação do Itaú Cultural, integralmente dedicada a uma confluência entre arte e moda. E uma moda que, no caso, tem uma função estética, mas também política, né, como a gente vai ver na matéria. Mas tem uma outra coisa que eu queria comentar aqui, que é o seguinte, tem um lado interativo nas ocupações do Itaú Cultural, e nesse caso, como a Zuzu escreveu carta para autoridades brasileiras, americanas, tentando descobrir o paradeiro do filho desaparecido e morto pela ditadura, tem lá uma escrivaninha em que as pessoas podem escrever cartas e colocar em alguns escaninhos. E antes de fazer a matéria, que a gente vai ver agora, eu fui lá e vi algumas cartas que já estavam colocadas lá. E havia muitas de solidariedade, falando, comentando a exposição, mas tinha uma carta de uma pessoa que teve alguém na sua vida desaparecida, né? Alguma pessoa que desapareceu e faz uma carta que também é tão contundente quanto as cartas que a gente pode ler na exposição, que são absolutamente fantásticas. Quem for lá ver, por exemplo, tem uma carta meio em azul, assim como se fosse impressa em carbono, que é de um militar que não se identifica, mas denuncia
o que está acontecendo, ou seja, um militar revoltado contra o que o exército estava fazendo. E tem inúmeras correspondências ali super interessantes, super importantes. É uma exposição muito inédita nesse aspecto, por buscar essa relação entre arte, moda e também engajamento político. Muito bem, vamos ver então, né? A ocupação tem um objetivo maior de mostrar o processo de criação da Zuzu. É a primeira exposição tipicamente de moda que a gente está realizando. São 40 vestidos, fora a documentação, são 400 objetos. Por que escolher a Zuzu Angel? A Zuzu ainda não foi estudada no Brasil como ela deve. Ela era uma sagaz mulher de marketing naquela época. Ela tinha uma noção do marketing, da marca Zuzu Angel, depois Zuzu, muito grande. Ela foi uma mulher que criou uma grande linha de produtos. A mulher poderia entrar na loja dela e sair com um guarda-roupa, como se dizia antigamente, completo. Ela tinha uma percepção dos movimentos na sociedade muito grande. Vocês fizeram aqui um catálogo em formato de revista, né? Zulei, que é o nome civil, digamos assim, da Zuzu. Tem artigos do Joanir Ventura, da Hilde, do João Braga. Tem aqui um bilhete em que ela já dizia, um pouco antes de morrer, ó, se alguma coisa acontecer comigo é porque eu fui assassinada. Ela morre em 76, né? Morre em abril de 76. O filho da Zuzu foi preso, torturado e morto em 1971. Um pedaço de mim. Ela passou 1 ano e meio em busca do filho preso. Depois tem a confirmação de que ele está morto. Ela ia para avião, pegava o microfone e dizia assim, mataram meu filho assim, assim, assim. Na rua ela se vestia de preto. Olha, sabe que a ditadura matou meu filho. Tem um vestido branco com milhões de bordados, com imagens infantis, com desenhos infantis. Mas o que são os bordados? São capes de general, canhões de guerra, o pássaro dentro da gaiola, crianças vestidas de soldado. Starry, starry night. E o que foi exatamente esse desfile de protesto realizado em Nova York na casa do cônsul? Acho que foi um grande momento da Zuzu, fora do Brasil, mas em território brasileiro, a casa do cônsul em Nova York. Todo mundo já conhecia as estampas, as araras, as bananas e aí essa coisa brasileira, mas aí a Zuzu veio num protesto, no traje de luto que está exposto aqui também e com a foto do filho. E ela mesma morreu em 76, depois descobriu-se que ela foi assassinada pelos serviços de segurança do Exército. Que, infelizmente era mais uma voz que queriam e conseguiram silenciar nessa questão política tão triste da nossa história. Assim. Eu vi que tem uma carta de um advogado, ele é da Paraíba, dizendo que ele viu o acidente, daí ele declara que tem certeza de que tinha sido, na verdade, um assassinato. E eu vi quando um carro, que depois se souber o carro dela, saiu do túnel e um outro carro fecha esse carro. Ele bate da esquerda para a direita e esse carro caiu de uma altura de uns 4, 5 metros. Essa carta é de 97, o caso é de 76, mas, enfim, mudaram os votos através dessa perícia e do nosso depoimento. A ocupação, nesses 50 anos da ditadura, é uma questão para você parar para pensar, através dessa criadora que foi a Zuzu, uma grande estilista. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. O mercado de arte brasileiro teve nessa semana o principal evento do ano. A SP Arte é uma feira para ver e ser visto, para comprar e vender, e que apresenta um crescimento constante nestes 10 anos. Dentro do pavilhão da Bienal, não se falou em crise. Para os galeristas, o mercado de artes plásticas continua aquecido e teve seu evento mais importante este fim de semana. A SP Arte é a maior fonte de renda anual para mais de metade das galerias do país. 10 anos atrás eram 41 galerias e agora são 136. Você imaginava que ia crescer dessa forma? Olha, desejar eu desejava, imaginar a gente
Eu imaginava também, não sei, mas não pensava que fosse tão rápido. Nesses 10 anos, a gente contribuiu para que as galerias se profissionalizassem mais ainda do que estavam. E hoje em dia, com 40% de presença de grandes galerias internacionais, eu acho que nós podemos dizer que alcançamos uma internacionalização da feira. Na relação das galerias do circuito internacional, participaram as maiores, como a White Cube, de Londres, e a Gagosian, de Nova York. A Marian Goodman, também dos Estados Unidos, trouxe para o Brasil obras do alemão Gerhard Richter. Ele é considerado o artista vivo mais caro do mundo. Já teve uma peça vendida por mais de 80 milhões de reais. Outros destaques da feira foram a peça Mobile, do americano Alexander Calder, à venda por mais de 5 milhões de reais, e a serigrafia de Andy Warhol, avaliada em mais de 2 milhões. As galerias internacionais têm liderado realmente o crescimento mais acentuado nos últimos 3 anos. De 42 que eram no ano passado, esse ano foram 58. Abaixar a tributação no Brasil foi fator-chave para a internacionalização da feira nos últimos 3 anos. Com a isenção do ICMS pelo Estado de São Paulo, em vez de pagar 40%, o brasileiro paga, o paulista paga hoje, o cidadão paulistano paga 13,2%. Que é uma tributação bastante mais razoável, né? Embora a média no mundo seja de 0% a 5%. Nesta edição, a SP Arte teve um diferencial, o espaço solo. Que é permitir convidar galerias, mas propor a elas que tragam apenas um artista para a feira. Nós temos 13 galerias, 10 delas do exterior, 3 brasileiras. Enfim, a gente quer mostrar também, através do experimento do solo, alguns talentos individuais. No total, eram 78 galerias brasileiras. Muitas ganharam visibilidade internacionalmente graças à feira, ao longo desses 10 anos. Algumas delas acompanham a SP Arte desde o início. Então já estamos na nossa 10ª edição também. E o que a gente vê claramente é realmente esse crescimento que houve no mercado brasileiro de uma forma geral, também muito por conta da feira. Mesmo em momentos de crise, sempre existem oportunidades, né? Porque o mercado, na verdade, ele tem crescido muito, principalmente nesses últimos 5 anos. Várias pessoas, não só os colecionadores tradicionais, mas muitas pessoas novas começando a se interessar por arte contemporânea. No próximo bloco, hora da nossa tradição dominical, as dicas dos apresentadores. Você vai ver depois do intervalo. Metrópolis de volta, dicas culturais na área. Manuel voltou, que não estava semana passada, falta só a Marina. Mais uma semana só estaremos completos. Semana que vem, né? Exatamente, semana que vem. Muito bem. Posso começar? Claro. Já que eu já abri. A minha dica é de um filme que eu sou apaixonada e que em 2014 completa 10 anos. Muita gente já viu, mas eu acho que ainda muita gente pode não ter visto, e muitos jovens, talvez, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças.
filme dirigido pelo Michel Gondry, com o roteiro do Charles Kaufman, o mesmo roteirista de John Malkovich, quero ser John Malkovich. E a história é maravilhosa, Manuel. Excepcional roteirista, maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Manuel, não viu? Nunca viu. Ó, Manuel, a história é o seguinte, para você também? Então tá, vou pensar em você e no Manuel. É o seguinte, e o Cunha também me ajuda, Cunha, a contar, porque é lindo, é um filme assim que muita gente tem comprado ali na estante de casa. Um casal que se ama muito, se separa. Acontece deles se separarem. Aí o que ela faz? Para evitar esse sofrimento, ela vai num local, numa agência e remove todas as memórias que ela tem dessa pessoa, do amante dela. Só que essa agência é meio surreal, é isso mesmo, então, faz essa cara. Mas é uma agência do quê? Isso, tem alguns médicos, alguns neurologistas, num tempo que se descobre um método para que você possa retirar memórias escolhidas, entende? Aí ela vai e escolhe retirar as memórias dessa pessoa que na vida dela teve momentos felizes, mas que ela sofreu muito. É para evitar o sofrimento que ela faz isso. E dá certo? E dá certo. Só que ele recebe uma carta dessa agência dizendo, olha, essa pessoa foi tirada da sua... tirou você da memória. E, surpreendentemente, ele fica, estou falando ele, é o Jim Carrey, e ela, a Kate Winslet, ela tá ótima, e ele também. Os melhores papéis dele. Tão ótimos. E aí, o que acontece? Ele fica abismado com isso. Como que ela quer tirar ele da memória? Ele tenta fazer a mesma coisa. E o filme, parte dele, boa parte dele, se passa dentro da cabeça dele, na verdade, um embate dele com ele mesmo, tentando interromper esse processo. Porque ele vai lá e fala, não, eu quero tirar essa mulher da minha cabeça. Mas enquanto as coisas vão acontecendo, ele fica num embate com ele mesmo, fala, não, acho que eu não quero esquecer. É um filme sobre o amor e sobre essa questão em como a gente marca a vida das pessoas. A linguagem que o Gondry utiliza para conseguir explicar e conseguir fazer com que a gente trafegue nesse roteiro tão surreal é maravilhosa. Porque você vai para o passado, vai para o presente, não é linear. E ele consegue, com alguns truques do cabelo dela, o cabelo dela vai mudando de acordo com o tempo para você conseguir entender. É assim, é maravilhoso e eu tenho essa sensação aqui, na minha história, de ter visto um clássico nascer. Que quando eu assisti o filme, eu pensei, gente, isso é um clássico, é maravilhoso. Então, se você não assistiu, essa é a minha dica. Mas já me deu vontade de ver de novo. Deu, né? De um clássico que eu vi nascer. Brilho eterno de uma mente sem lembrança. Eu já vou ver na condição de clássico. Tá, toma, Manuel. Te empresto, pronto. Quem que é o próximo? Você? Pode ser eu mesmo? Pode ser você. Então tá bom, eu também vou falar de uma mente perturbada. Continuando a minha série de dicas relacionadas à Copa do Mundo, mas que tem pouco de futebolísticas, né? Eu vou dar a dica do Olho de Corvo, do escritor Yi Sang, que é um escritor, para onde eu mostro a capa aqui, é um escritor coreano. A Coreia do Sul, como se sabe, participará da Copa do Mundo no grupo de Argélia, Bélgica e Rússia, grupo H. Agora, o Yi Sang, tem que olhar toda hora porque é difícil, né? Inclusive o Sang, o G, eles colocam como se fosse assim, ao quadrado, porque deve ter uma pronúncia específica. Aliás, o livro é acompanhado de vários ensaios sobre a obra dele, sobre a língua coreana, a estrutura da língua coreana, que mescla alfabeto fonético com ideogramas chineses. Uau. Mas esse escritor é considerado o mais radical, mais experimental dos autores da Coreia do Sul. Ele nasceu em 1910 e morreu em 1937. Portanto, ele viveu apenas 27 anos, esse ano, essa idade meio, enfim, mítica, muita né? Gente com morreu. O Jim Morrison no rock, né? Tem o Kurt Cobain, etc. Janis Joplin também morreu com 27. 27 anos é um número cabalístico na arte, né? E o Yi Sang, ele morreu, na verdade, de consequência da tuberculose, mas era um cara absolutamente desajustado. E ele morreu em Tóquio, porque a Coreia estava ocupada pelo Japão, era uma espécie de colônia do Japão, digamos assim, de 1910 a 45. Ele viveu a vida toda debaixo do domínio japonês. Ele viajou para Tóquio, lá ele foi preso por atividades subversivas, né, acusado de ser, enfim,
se envolver em movimentos de libertação da Coreia, mas a literatura dele em si não tem muito a ver com questões políticas. É uma literatura enclausurada, com parábolas que lembram um pouco Kafka, Beckett, e poemas que estão aqui também. Aqui há contos e há poemas. São poemas de montagens visuais, muito experimentais, tanto que este livro foi publicado na coleção dirigida pelo Haroldo de Campos, na editora Perspectiva, que é a coleção Signos, que Mostra é justamente... um deles pra gente, dá? Ou não, dá. Eu vou mostrar algum dos poemas. Não, vou mostrar algum dos poemas só para vocês verem visualmente como eles são, como eles ficam na tradução. Nossa, que legal. Olha, e isso tem aqui, original. por exemplo, aqui tem até recursos iconográficos, assim, para tentar, né, tem original e tem uma colagem de palavras, porque ele usava uma linguagem toda segmentada, que não seguia a separação das palavras convencionais no coreano. E a tradutora, que é a Jung-in, que mora aqui no Brasil, é coreana, ela fez um trabalho absolutamente magnífico de preparação de todo o aparato que explica a obra desse autor, que é considerado realmente um marco na literatura coreana, e também explicando as questões estruturais da tradução de uma língua feita com base em ideogramas e fonemas. Realmente é um autor revolucionário dentro da literatura oriental, não tem nada a ver com aquela ideia idílica que a gente tem do haikai, etc. Tem muito mais a ver com as parábolas do Kafka, do Beckett, esse mundo enclausurado, assim, com personagens muito perturbadas, como ele, né? Ele fez da perturbação psicológica, essa mente, né, perturbada, ele fez disso um mote para a sua literatura. Então fica a minha dica coreana, da Coreia do Sul, país que participará da Copa do Mundo. Nossa, em 2014. gente. E você? Eu vou falar dele, que é considerado ou o maior ator do cinema de todos os tempos, não só por mim, mas por muitos críticos. Falando do Marlon Brando, que teria completado 90 anos agora na última quinta-feira, no dia 13, ele morreu faz 10 anos, morreu com 80 anos. E, para quem não conhece, difícil não conhecer, não ter visto pelo menos algum dos filmes do Marlon Brando, eu vou indicar pelo menos 2 aqui, que são filmes emblemáticos. Um é ainda no início da carreira dele, um filme de 1951, que o original se chama Um Bonde Chamado Desejo, que é baseado no livro do Tennessee Williams, que no Brasil, um absurdo, ficou Uma Rua Chamada Pecado. Desejo é pecado, né? Entendeu por quê, né? Agora, veja, existe assim, um tipo de atuação até o Marlon Brando e um tipo de atuação depois do Marlon Brando. Eu mostro aqui a capa para vocês de Uma Rua Chamada Pecado, Um Bonde Chamado Desejo. E vejam agora a atuação do Marlon Brando nesse filme, foi muito censurado. Põe aí para rodar. Hey, shut up! You put that howling down there and go to bed. Sure, sir. Why am I clothes down here? You shut up! You're gonna get the law on you. You can't beat on a woman and then call her back because she ain't gonna come. You're gonna have a baby. Listen, I hope they haul you in and turn a fire on you like they done it last time. You stinker. Hey, Stella! A Estela! Essa é uma cena hiper clássica do cinema. Quando coloca assim, cenas clássicas do cinema. Stella! É uma delas, sem dúvida nenhuma. Como quando ele fez Don Corleone. Don Corleone, que ele falava assim, dessa Ele forma, botou um algodão, foi ele que criou aquele recurso, né? Ele colocou um algodão aqui, né? Ele era um obsessivo, né? Entendi. Um obsessivo na atuação para sair perfeitamente. Aquela participação dele minúscula no Apocalipse Sinal muda o filme, né? Aqui. É pequena, né? Mas é fundamental, né? No final ele aparece como o louco Coronel Kurtz. Essa aqui é uma versão diferente. Tem o Apocalipse Sinal do Coppola, né? Que é a original, e essa aqui é a Redux, que é a estendida. A gente vai mostrar aí um trechinho para vocês. Essa estendida mostra ele de corpo inteiro. Ele não quis. Na versão original, ele não queria que mostrasse ele de corpo inteiro, porque ele estava gordo, etc. e tal. Agora, nessa versão aumentada, tem ele aparecendo de corpo inteiro, etc. e tal. Bom, o Marlon Brando não precisa falar muito a respeito dele. Ele ganhou 2 Oscars, ganhou o Oscar por Sindicato dos Ladrões, do Elia Kazan também, ganhou o Oscar por O Poderoso Chefão. Não foi receber, um cara muito polêmico, não foi receber o Oscar, mandou uma índia para receber o Oscar no lugar dele. Protesto, né? Um protesto. E era um cara assim, tão genioso, tão genioso. O último filme dele se chama Cartada Final, que é do Frank Oz.
ele brigou tanto com o diretor que disse assim, eu não vou mais receber esse diretor em cena. Aí teve que o Robert De Niro mandava as indicações para dizer, você vai ter que dizer isso, assim, assim, assim. E assim ele fez o filme, porque ele não aceitava mais o diretor no set. Mas ele não precisava também. Né? Vou acrescentar, você deu essas duas dicas, Sindicato de Ladrões, ficou aí implícita a dica, e O Último Tango em Paris. Né? O Último Tango em Paris, incrível a também atuação Bertolucci, enfim, Marlon Brando. Pronto. O resto é decorrência. Então pronto. Vamos encerrar o Metrópole, já que esse é assunto para encerrar. Mas a gente mostra mais uma cena para você do musical Elis, a musical. O espetáculo fica em cartaz em São Paulo até 13 de julho, final da Copa. Ah, Manuel, não deixa pra ver 13 de julho. Eu não vou poder ver porque eu vou ter algum compromisso de alta prioridade. Vamos lá, Manuel, vamos assistir. Você vai, a não ser que tenha quem na final. Argentina. Ai, não, gente, vamos. É polêmico isso. Vamos encerrar o programa com um trecho de uma encenação do programa O Fino da Bossa, em que a Elis e o Jair Rodrigues cantam clássicos da música popular brasileira. Tem muito samba. Samba aí, minha gente. Boa noite. Se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Vamos nós! Acender a vela já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender a vela já é profissão. Quando não sou eu, é dar avião. Eu sou o samba, a voz do povo sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro. Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria maravilhosa de corações brasileiros. O povo não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, Quando derem vez ao povo, toda a cidade vai cantar. Quando derem vez ao povo, toda a cidade vai cantar. Vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. Metrópolis de volta. Dicas culturais na área. Manuel voltou, que não estava semana passada, falta só a Marina. Ah, mais uma semana só estaremos completos. Semana que vem, né? Exatamente, semana que vem. É, muito bem. Posso começar? Claro. Já que eu já abri. A minha dica é de um filme que eu sou apaixonada e que em 2014 completa 10 anos. Muita gente já viu, mas eu acho que ainda muita gente pode não ter visto, e muitos jovens talvez, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Filme dirigido pelo Michel Gondry, com o roteiro do Charles Kaufman, o mesmo roteirista de John Malkovich, quero ser John Malkovich. E a história é maravilhosa, Manuel. Excepcional roteirista, maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Manuel não viu? Nunca viu. Ó, Manuel, a história é o seguinte, para você também? Então tá, vou pensar em você e no Manuel. É o seguinte, e o Cunha também me ajuda, Cunha, a contar, porque é lindo, é um filme assim que muita gente tem comprado ali na estante de casa. Um casal que se ama muito, se separa. Acontece deles se separarem. Aí o que ela faz? Para evitar esse sofrimento, ela vai num local, numa agência e remove todas as memórias que ela tem dessa pessoa, do amante dela. Só que essa agência
É meio surreal, é isso mesmo, Então, faz essa cara. Mas é uma agência do quê? Isso, tem alguns médicos, alguns neurologistas, num tempo que se descobre um método para que você possa retirar memórias escolhidas, entende? Aí ela vai e escolhe retirar as memórias dessa pessoa que na vida dela teve momentos felizes, mas que ela sofreu muito. É para evitar o sofrimento que ela faz isso. E dá certo? E dá certo. Só que ele recebe uma carta dessa agência dizendo, olha, essa pessoa foi tirada da sua... tirou você da memória. E, surpreendentemente, ele fica, estou falando ele, é o Jim Carrey, e ela, a Kate Winslet, ela tá ótima, e ele também. Os melhores papéis dele. Tão ótimos. E aí, o que acontece? Ele fica abismado com isso. Como que ela quer tirar ele da memória? Ele tenta fazer a mesma coisa. E o filme, parte dele, boa parte dele, se passa dentro da cabeça dele, na verdade, um embate dele com ele mesmo, tentando interromper esse processo. Porque ele vai lá e fala, não, eu quero tirar essa mulher da minha cabeça. Mas enquanto as coisas vão acontecendo, ele fica num embate com ele mesmo, fala, não, acho que eu não quero esquecer. É um filme sobre o amor e sobre essa questão em como a gente marca a vida das pessoas. A linguagem que o Gondry utiliza para conseguir explicar e conseguir fazer com que a gente trafegue nesse roteiro tão surreal é maravilhosa. Porque você vai para o passado, vai para o presente, não é linear. E ele consegue, com alguns truques do cabelo dela, o cabelo dela vai mudando de acordo com o tempo para você conseguir entender. É maravilhoso e eu tenho essa sensação aqui, na minha história, de ter visto um clássico nascer. E quando eu assisti o filme, eu pensei, gente, isso é um clássico, é maravilhoso. Então, se você não assistiu, essa é a minha dica. Já me deu vontade de ver de novo. Deu, né? De um clássico que eu vi nascer. Brilho eterno de uma mente sem lembrança. Eu já vou ver na condição de clássico. Tá, toma, Noel. Você empresta? Te empresto, pronto. Quem que é o próximo? Você. Pode ser eu mesmo? Pode ser você. Então tá bom. Eu também vou falar de uma mente perturbada. Continuando a minha série de dicas relacionadas à Copa do Mundo, mas que tem pouco de futebolísticas, né? Eu vou dar a dica do Olho de Corvo, do escritor Yi Sang, que é um escritor, para onde eu mostro a capa aqui, é um escritor coreano. A Coreia do Sul, como se sabe, participará da Copa do Mundo no grupo de Argélia, Bélgica e Rússia, grupo H. Agora, o Yi Sang, tem que olhar toda hora porque é difícil, né? Inclusive o Sang, o G, eles colocam como se fosse assim, ao quadrado, porque deve ter uma pronúncia específica. Aliás, o livro é acompanhado de vários ensaios sobre a obra dele, sobre a língua coreana, a estrutura da língua coreana, que mescla alfabeto fonético com ideogramas chineses. Uau. Mas esse escritor é considerado o mais radical, o mais experimental dos autores da Coreia do Sul. Ele nasceu em 1910 e morreu em 1937. Portanto, ele viveu apenas 27 anos, esse ano, essa idade meio, enfim, mítica, muita né? Gente com morreu. o Jim Morrison no rock, né? Tem o Kurt Cobain, etc. Janis Joplin também morreu com 27. 27 anos é um número cabalístico na arte, né? E o Yi Sang, ele morreu, na verdade, de consequência da tuberculose, mas era um cara absolutamente desajustado. E ele morreu em Tóquio, porque a Coreia estava ocupada pelo Japão, era uma espécie de colônia do Japão, digamos assim, de 1910 a 45. Ele viveu a vida toda debaixo do domínio japonês. Ele viajou para Tóquio, lá ele foi preso por atividades subversivas, né, acusado de ser, enfim, se envolver em movimentos de libertação da Coreia, mas a literatura dele em si não tem muito a ver com questões políticas. É uma literatura enclausurada, com parábolas que lembram um pouco Kafka, Beckett, e poemas que estão aqui também. Aqui há contos e há poemas. São poemas de montagens visuais, muito experimentais, tanto que este livro foi publicado na coleção dirigida pelo Haroldo de Campos, na editora Perspectiva, que é a coleção Signos, que Mostra é justamente... um deles pra gente, dá? Ou não, dá. Eu vou mostrar algum dos poemas. Não, vou mostrar algum dos poemas só para vocês verem visualmente como eles são, como eles ficam na tradução. Nossa, que legal. Olha, e isso tem aqui, original. por exemplo, aqui tem até recursos iconográficos, assim, para tentar, né, tem original e tem uma colagem de palavras, porque ele usava uma linguagem toda segmentada, que não seguia a separação das palavras convencionais no coreano. E a tradutora, que é a Young In,
que mora aqui no Brasil, é coreana, ela fez um trabalho absolutamente magnífico de preparação de todo o aparato que explica a obra desse autor, que é considerado realmente um marco na literatura coreana, e também explicando as questões estruturais da tradução de uma língua feita com base em ideogramas e fonemas. Realmente é um autor revolucionário dentro da literatura oriental, não tem nada a ver com aquela ideia idílica que a gente tem do haikai, etc. Tem muito mais a ver com as parábolas do Kafka, do Beckett, esse mundo enclausurado, assim, com personagens muito perturbadas, como ele, né? Ele fez da perturbação psicológica, essa mente, né, perturbada, ele fez disso um mote para a sua literatura. Então fica a minha dica coreana, da Coreia do Sul, país que participará da Copa do Mundo. Nossa, em 2014. gente. E você, João? Eu vou falar dele, que é considerado ou o maior ator do cinema de todos os tempos, não só por mim, mas por muitos críticos. Falando do Marlon Brando, que teria completado 90 anos agora na última quinta-feira, no dia 13, ele morreu faz 10 anos, morreu com 80 anos. E, para quem não conhece, difícil não conhecer, não ter visto pelo menos algum dos filmes do Marlon Brando, eu vou indicar pelo menos 2 aqui, que são filmes emblemáticos. Um é ainda no início da carreira dele, um filme de 1951, que o original se chama Um Bonde Chamado Desejo, que é baseado no livro do Tennessee Williams, que no Brasil, um absurdo, ficou Uma Rua Chamada Pecado. Desejo é pecado, né? Entendeu por quê, né? Agora, veja, existe assim, um tipo de atuação até o Marlon Brando e um tipo de atuação depois do Marlon Brando. Eu mostro aqui a capa para vocês de Uma Rua Chamada Pecado, Um Bonde Chamado Desejo, e vejam agora a atuação do Marlon Brando nesse filme, foi muito censurado. Põe aí para rodar. Hey, shut up! You put that howling down there and go to bed. Sure, sir. Why my clothes down here? You shut up! You're gonna get the law on you. You can't beat on a woman and then call her back because she ain't gonna come. You're gonna have a baby. Listen, I hope they haul you in and turn a fire on you like they done the last time. Here. You stinker. Hey, Stella! A Estela! Essa é uma cena hiper clássica do cinema. Quando coloca assim, cenas clássicas do cinema. Stella! É uma delas, sem dúvida nenhuma. Como quando ele fez Don Corleone. Don Corleone, que ele falava assim, dessa Ele forma, botou um algodão, foi ele que criou aquele recurso, né? Ele colocou um algodão aqui, né? Ele era um obsessivo, né? Entendi. Um obsessivo na atuação para sair perfeitamente. Aquela participação dele minúscula no Apocalipse Sinal muda o filme, né? Aqui. É pequena, né? Mas é fundamental, né? No final ele aparece como o louco Coronel Kurtz. Essa aqui é uma versão diferente. Tem o Apocalipse Sinal do Coppola, né? Que é a original, e essa aqui é a Redux, que é a estendida. A gente vai mostrar aí um trechinho para vocês. Essa estendida mostra ele de corpo inteiro. Ele não quis, na versão original, ele não queria que mostrasse ele de corpo inteiro, porque ele estava gordo, etc. e tal. Agora, nessa versão aumentada, tem ele aparecendo de corpo inteiro, etc. e tal. Bom, o Marlon Brando não precisa falar muito a respeito dele. Ele ganhou 2 Oscars, ganhou o Oscar por Sindicato dos Ladrões, do Elia Kazan também, ganhou o Oscar por O Poderoso Chefão. Não foi receber, é um cara muito polêmico, não foi receber o Oscar, mandou uma índia para receber o Oscar no lugar dele. Protesto, né? Um protesto. E era um cara assim, tão genioso, tão genioso. O último filme dele se chama Cartada Final, que é do Frank Oz. Ele brigou tanto com o diretor que disse assim, eu não vou mais receber esse diretor em cena. Aí teve que o Robert De Niro mandava as indicações para dizer, você vai ter que dizer isso, assim, assim, assim. E assim ele fez o filme, porque ele não aceitava mais os diretores no set. Mas ele não precisava também. Vou acrescentar, você deu essas 2 dicas, Sindicato de Ladrões, ficou aí implícita a dica, e O Último Tango em Paris, né? O Último Tango em Paris, é incrível, também Bertolucci, enfim, Marlon Brando, Marlon Brando. Pronto. O resto é decorrência. Então pronto. Vamos encerrar o Metrópole, já que esse é assunto para encerrar. Mas a gente mostra mais uma cena para você do musical Elis, a musical. O espetáculo fica em cartaz em São Paulo até 13 de julho, final da Copa.
Ah, Manuel, não deixa pra ver 13 de julho. Eu não vou poder ver porque eu vou ter algum compromisso de alta vamos prioridade. Lá, Manuel, vamos assistir. Você vai, Eu vou. a não ser que tenha quem na final. Argentina. Ai, não, gente, vamos. É polêmico isso. Vamos encerrar o programa com um trecho de uma encenação do programa O Fino da Bossa, em que a Elise e o Jair Rodrigues cantam clássicos da música popular brasileira. Tem muito samba. Samba aí, minha gente. Boa noite. Se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade